Então, boa tarde novamente a todas e todos. Eu queria parabenizar o TRT15 por esse evento tradicional no seu Jubileu de Prata, dar os parabéns à presidente desembargadora Ana Paula, também agradecer ao convite que a desembargadora Ana Cláudia me fez e saudar também meus companheiros de mesa, doutora Sandra, meu amigo Giuseppe. Não se preocupem, eu pretendo falar tão bem o português quanto o Giuseppe falou. Eu brincava dizendo que eu sempre preparo uma apresentação P, uma M e uma G, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai ter, e eu vou ter que apresentar uma nova versão, agora é PP. Não, vamos fazer uma apresentação bem expedita aqui, porque os três temos nossos compromissos, né? Temos nossos compromissos de voo. Amanhã eu e o professor José precisamos estar em Goiânia, então nós estamos um pouquinho premidos pelo tempo. O objeto da minha fala vai ser muito restrito. Eu vou falar sobre os métodos consensuais de resolução de conflitos, com ênfase na mediação pré-processual, nas reclamações pré-processuais, e também nas homologações de transações extrajudiciais. A nossa ideia aqui é trazer apenas uma palavra para reflexão, incentivar a reflexão. Eu espero que vocês saiam com mais perguntas do que entraram aqui. A grande realidade é que nós ainda estamos engatinhando no mundo da mediação e da política judiciária de tratamento adequado das disputas trabalhistas. O fato é que nós tivemos o Big Bang na Justiça Estadual em 2010, com a Resolução 125, e a Justiça do Trabalho, na verdade, acabou queimando a largada. Nós começamos em 2016 com a Resolução 174, e ali tivemos, então, uma política judiciária para chamar de nossa. Tivemos, evidentemente, diversos momentos marcantes. Em 2015, a Lei da Mediação Particular Civil, também o novo Código de Processo Civil, trazendo algumas alterações alvissareiras no campo da mediação. Tivemos também outras resoluções no meio desse caminho, e o fato é que a mediação acabou assumindo um papel central, e por um motivo que ninguém esperava: a pandemia. A Justiça do Trabalho fecha suas portas, não se pode mais fazer audiência de instrução, ninguém sabe como ouvir as partes e as testemunhas, ninguém domina as ferramentas, e aí a Justiça do Trabalho faz julgar e conciliar. E a Justiça do Trabalho acaba gostando dessa nova modalidade, acaba vendo que ela traz muita satisfação das partes, traz muita satisfação dos advogados. Muitos juízes, servidores, inclusive, ressignificam as suas carreiras para aprender um pouco mais de mediação. Então, se a gente aprendia que jurisdição era dizer o caso, aplicar o caso ao direito ao caso concreto, hoje em dia a jurisdição, na moderna concepção, passa a ser ajudar as partes a construir a solução do seu conflito trabalhista, seja através de uma sentença, seja através de um acordo. E o interessante, é notar que nós, Justiça do Trabalho, sempre tivemos uma alta taxa de conciliação. Em 2024, para os senhores terem ideia, nós tivemos um percentual de 44,1% de todos os processos resolvidos sendo objeto de acordo. Vejam o número. Giuseppe, 44% dos processos resolvidos são conciliados. Esse é um dado que faria inveja a muitos outros tribunais e até mesmo a muitas câmaras privadas de conciliação. E o mais interessante é outro dado que a gente pesquisou lá no Paraná, de onde eu venho: 90% dos acordos são cumpridos espontaneamente. Significa dizer que se na minha unidade judiciária eu recebo 1.000 processos, consigo conciliar 55%, que é o nosso índice, nós teremos 90%, algo em torno de
500 processos que vão dali para a certidão de arquivamento. Acho que já temos aqui já temos, ok. Voltamos aqui, então, à nossa apresentação. Então, percebam que esse número é extremamente interessante. E, se vocês puderem observar nesse gráfico que vai entrar na sequência, puderem passar para a próxima aqui, ou talvez eu possa... Puderem passar para o próximo slide, por favor, que aqui não está aí. Vejam ali que nós estamos recuperando uma tendência de crescimento no número de conciliações, que caiu bastante, né? Caiu bastante ali, especialmente com a reforma trabalhista, e depois aumentou com a pandemia, diminuiu, e agora nós estamos retomando, né, esse crescimento. E alguns tribunais passando, inclusive, né, do percentual de 50%. Muito bem, isso é devido a vários passos. Inúmeros passos, várias resoluções do CSJT e muita atuação dos tribunais com formação e conhecimento, que resultaram na mais recente resolução que nós temos, está na tela, Resolução 415/2025 do CSJT, que, vejam, em um primeiro lugar, reconhece, consolida a mediação como um dos importantes meios de resolução de conflitos, disputas e processos trabalhistas. E, em segundo lugar, traz muitas inovações, e é delas que nós vamos chamar. Mas percebam ali que o objetivo foi de consolidar a mediação, de unificar resoluções e de assegurar acesso qualificado e adequado das partes à Justiça do Trabalho. Isso é medido através de formulários. Os Sejuscs têm uma média de 90% de aceitação dentre advogados e partes. 90% dos usuários do Sejuscs, dos usuários da mediação, saem extremamente satisfeitos com essa forma de, aspas, exercício da jurisdição. E o fato é que, com essa nova resolução, o objetivo é nós termos a maturação, o desenvolvimento dessa política. Uma vez consolidada, então, a mediação, nós temos agora o crescimento, a tentativa de trazer mais qualidade, de trazer mais efetividade aos Sejuscs e às demais unidades judiciárias. Então, percebam aqui que a qualidade dos serviços é a tônica. Não se pode, por exemplo, medir um Sejusc pela sua produtividade. Isso está, inclusive, vedado em resolução. E nós temos o dever, né, de adotar essa política judiciária nacional para disseminar essa cultura. Porque não tenham dúvida, meus caros, nós estamos impregnados, intoxicados pela cultura do litígio. Nós não conseguimos perceber, né, e eu faço uma breve reflexão aqui, como é que nós chamamos os honorários dos advogados? Honorários de sucumbência. Não falamos em honorários de resolução. E muitas vezes, nós, juízes, pensamos até mesmo em minorar os honorários porque foi só um acordo, não foi uma sentença. Então, nós estamos impregnados e precisamos mudar. Isso se faz com eventos como esse, se faz com formação, se faz com muito diálogo entre Judiciário, Ministério Público do Trabalho, OABs e outros atores sociais, sindicatos, empresas e tudo o mais. Percebam aqui as diversas inovações que a Resolução 415 trouxe. Olha só, aumentar a cooperação judiciária intra-Justiça do Trabalho e com os demais ramos do Judiciário e do Poder Público, articular com centros de inteligência, articular com centros de inovação que foram recentemente estipulados, articular com a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, pensar também no processo estrutural e prevenir a litigância abusiva, a litigância predatória.
Então, percebam que a abordagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ela é sistêmica, no sentido de pedir aos tribunais que conversem, que cooperem, e pedir também para que os atores sociais, especialmente sindicatos e empresas, também cooperem. São diversos acordos técnicos de cooperação agora, não só para termos mais acordos em processos pendentes, mas também no sentido de desjudicializar, de mostrar a algum dos grandes devedores ou dos maiores litigantes que talvez seja mais interessante desistir de um processo do que seguir com o curso, até porque hoje, né, os índices de atualização monetária estão efetivamente nas alturas. Temos também a política de inovação e transformação do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, né, uma nova forma de abordar o conflito e o processo, e aqui já estamos falando de centros de inteligência para radiografar, para prevenir, para examinar como anda a estrutura, né, e a demanda da Justiça do Trabalho. Então, hoje, os Sejusques devem, né, conversar com centros de inteligência, até porque vivemos em uma nova era. Vivemos a era da inteligência artificial e ela já está revolucionando o direito, já está revolucionando a advocacia, já está revolucionando o Poder Judiciário e não poderia ser diferente, está revolucionando a Justiça do Trabalho. Nós temos não um chat GPT, mas temos um chat JT e temos outras ferramentas de inteligência artificial. E meu amigo Ney Maranhão, que está aqui na plateia, né, tem ao meu lado, ao lado do meu amigo Jorge Araújo, nós temos visto no nosso curso sobre IA que diversas rotinas vêm sendo implementadas e ou aperfeiçoadas com o uso, ainda que básico, da inteligência artificial. Imagine, então, por exemplo, quando nós pudermos permitir aos Sejusc que eles tenham um sonho de consumo que muitas vezes nós não conseguimos entregar nos cursos de formação, que é uma boa triagem de autos e uma boa montagem de pauta, porque nos falta braço, nos faltam olhos, e a inteligência artificial poderia, por exemplo, atuar nesse sentido. Falando na inteligência artificial, já fica o nosso convite, o professor Giuseppe e eu, amanhã estaremos no TRT 18, a partir das 9 horas, pelo YouTube, vocês poderão assistir aqui o professor Giuseppe chama de competição, ele acha que eu vou competir com 5 modelos de inteligência artificial, né? Eu já tenho certeza que eu vou ser derrotado, mas, enfim, né? Eu sou brasileiro, eu sou atleticano, então eu não desisto nunca. Então, fica já o convite para todos aqueles que se interessarem pelo tema. Eu sei que tem um congresso, mas, enfim, eu acho que até vamos ficar com o link depois disponibilizado no YouTube. E um terceiro momento, processos estruturais. Então, hoje, nós temos na Resolução 415 a previsão de que os Sejusques devem também abordar processos estruturais, pessoal. E o que nós temos visto são maravilhas, né? Para dizer apenas um caso aqui, que é público, o caso Brumadinho, em que nós tivemos na Justiça do Trabalho protagonista a reunião de diversos ramos do poder público, Justiça Estadual, nós tivemos defensorias públicas, nós tivemos Ministério Público do Trabalho, nós tivemos ministérios públicos estaduais, nós tivemos sindicatos reunidos onde? Na Justiça do Trabalho, para tratar dos casos de mais de 200 pessoas e ou famílias que perderam entes queridos nessa tragédia. Inclusive com acordos alcançando partes que já haviam perdido, né, na própria Justiça do Trabalho as esperanças, porque lá foram derrotadas num processo judicial com trânsito em julgado. Então, hoje, os Sejusques também podem adotar, né, uma ação mais estrutural, mais estratégica e pensar em endereçar casos dessa natureza. Temos também a litigiosidade abusiva ou predatória,
Isso também faz parte desse novo tratamento adequado que o CSJT gostaria de ver nos Sejusques. E fica só, né, uma questão, porque se nós pensarmos, não tivemos nem 10 anos de consolidação da mediação. Nós temos aí um desafio, porque novas atribuições foram endereçadas aos Sejusques, além da mediação. E faz parte agora, né, do dever da Justiça do Trabalho de assegurar que esses Sejusques tenham estrutura, tenham qualificação, tenham formação e possam entregar tudo aquilo que essa nova resolução acabou prevendo. E para finalizar a minha fala, eu queria trazer para vocês aqui uma palavra sobre a mediação pré-processual, né, nesse mapa que hoje nós temos aqui de resolução de conflitos no mundo do trabalho. As mediações pré-processuais também já estão consolidadas na atualidade, nem sempre foi assim. Nós começamos primeiro com as mediações coletivas, depois com as mediações individuais, mas é algo que, pelo menos até onde a minha vista alcança, não existe no resto do mundo. A possibilidade de você recorrer ao judiciário, não para que o juiz Fernando atue como um julgador, um instrutor, um adjudicador, mas o juiz Fernando atue como um mediador. Então, hoje nós temos as RPPs, as reclamações pré-processuais de conflitos coletivos e de conflitos individuais, em que nós não temos uma inicial, nós não temos uma contestação, não temos custas, não temos multas, não temos um rito próprio. Nós teremos uma construção de um processo e as partes, assim querendo, poderão chegar ao resultado acordo. Então, isso é algo absolutamente disruptivo no sistema de justiça. Você não tem aqui nem a iniciativa privada, nem a esfera pública, mas algo que se encontra nessa linha tênue com talvez o melhor dos dois mundos. E o outro conceito que eu vou falar é da transação extrajudicial. Nós tivemos recentemente 2 alterações bastante significativas no tratamento das HTS. Eu vou permitir aqui avançar um pouquinho mais para... Nós tivemos a resolução 586 do CNJ, tratando dessa matéria. Bem ou mal, o CNJ, de alguma forma, quis abordar o que ele via como excesso de litigância trabalhista, e uma das modalidades aqui, uma das frentes adotadas foi justamente de tentar dar um maior valor à homologação de uma transação extrajudicial. Isso também, até onde eu consigo enxergar, não existe no resto do mundo. Talvez seja um mal necessário para a gente migrar de uma cultura do litígio para a cultura do consenso, porque as partes podem fazer, né, empregado, empregador, ex-empregado, ex-empregador, podem negociar fora do judiciário e, para ter a segurança jurídica, levar isso à homologação judicial, que antes era feita nos Sejusques, e com a resolução 415 passa a ser feita pelas unidades judiciárias, pelas varas do trabalho. Então, nesse tempo que me foi confiado, era isso que eu gostaria de trazer a todos vocês. Eu agradeço aqui pelo convite, pela confiança mais uma vez, e encerro a minha participação agradecendo, desembargadora, muito obrigado. Desembargadora Ana Cláudia, era isso. Agradeço mais uma vez, Fernando, que é um parceiro grande no nosso tribunal aqui, nas nossas práticas de formação. Num voo, né, Fernando, muito rápido sobre a resolução 415, sobre o que ela trata, e ela consolidou todo o regramento e passa a colocar o Sejusc e o NUPEMEC dialogando com diversas ações que estão ocorrendo no judiciário, como que trata das demandas estruturais, os laboratórios de inovação, a inteligência artificial, que é o tema do próximo painel.
E nós estamos com você, ministra aula sobre isso, usando já nas nossas mediações. O professor não teve tempo de falar de um aplicativo fantástico que ele tem, que também cuida disso. E acho que ela consolida as reclamações pré-processuais. As reclamações pré-processuais, aqui, parafraseando o professor também, para nós ainda, eu acho que ela é uma bela adormecida. Aproveitar essa plateia aqui de muitos advogados, que os conflitos chegam primeiro na mão de vocês, para conhecerem, experimentarem, né? É uma oportunidade de resolver um conflito sem o processo. E sem perder muito tempo, porque isso continua sendo da competência do Sejusques. Agradeço mais uma vez, sintam-se à vontade se precisarem sair, e eu passo a palavra para a Sandra, e para trazer aqui o seu olhar aí sobre o tema.